As histórias de jogadores como Erling Haaland, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Pepe, Diego Costa e Alphonso Davies não são apenas sobre talento, mas sobre escolhas que definiram suas carreiras e, em muitos casos, suas identidades. Essas decisões transcendem o futebol e tocam em temas de pertencimento, lealdade e até sobrevivência. Suas trajetórias são marcadas por dilemas que mudaram o curso do futebol mundial e causaram reações intensas entre os torcedores. Erling Haaland, com seu físico imponente e faro de gol, é uma verdadeira sensação no futebol internacional. Nascido em Leeds, na Inglaterra, enquanto seu pai, Alf Inge Haaland, jogava no clube local, Erling poderia ter escolhido representar a seleção inglesa. No entanto, para o jovem prodígio, a escolha de representar a Noruega, onde passou a maior parte de sua vida, foi natural. "Morei na Noruega por tanto tempo que foi uma decisão óbvia", explicou ele. Se Haaland tivesse optado pela Inglaterra, poderia ter se tornado peça-chave de uma geração já repleta de talentos. Mas sua lealdade ao país nórdico falou mais alto, mesmo que isso significasse atuar por uma seleção menos prestigiada no cenário internacional. Jamal Musiala representa uma das decisões mais dolorosas para os torcedores ingleses. Nascido em Stuttgart, Alemanha, ele se mudou para a Inglaterra com apenas 7 anos de idade, onde rapidamente se destacou nas categorias de base do Chelsea. A habilidade técnica e inteligência em campo fizeram com que ele fosse convocado para as seleções juvenis inglesas, jogando ao lado de futuros astros como Jude Bellingham e Phil Foden. Na Inglaterra, muitos acreditavam que ele seria um pilar da seleção principal por anos. No entanto, em um golpe devastador para os ingleses, Musiala decidiu, em 2021, jogar pela Alemanha, país onde nasceu. Sua decisão, anunciada pouco antes da Eurocopa, foi justificada por ele como uma questão de sentir-se mais conectado com a Alemanha, o que deixou os fãs ingleses com corações partidos. Bukayo Saka viveu uma pressão semelhante, mas com um toque especial: suas raízes nigerianas. Filhos de pais migrantes que se estabeleceram em Londres, Saka desde cedo demonstrou ser um talento único, representando a Inglaterra em várias categorias de base. No entanto, a Nigéria estava determinada a convencer o jovem prodígio a jogar pela seleção nigeriana. Enviaram emissários, ofereceram oportunidades e a disputa pelo talento de Saka se intensificou. A Inglaterra, por sua vez, não estava disposta a perdê-lo. Quando Saka soube que Gareth Southgate o queria na seleção principal, a balança pesou para o lado inglês. Ele tomou sua decisão, escolheu a Inglaterra e rapidamente se tornou um dos principais jogadores dos Three Lions, protagonizando grandes momentos na Eurocopa e na Copa do Mundo. Kylian Mbappé, uma verdadeira máquina de gols, estava no centro de uma disputa tripla. Nascido na França, de pai camaronês e mãe argelina, Mbappé poderia ter jogado por qualquer uma dessas seleções. Seu pai, Wilfred Mbappé, revelou que sonhava em ver seu filho vestindo a camisa de Camarões, mas a Federação Camaronesa exigiu uma quantia de dinheiro para que isso acontecesse, algo que a família não tinha. Decepcionado, Wilfred viu seu filho escolher a França. Kylian Mbappé, ao optar pela França, selou o destino de uma das carreiras mais brilhantes da história recente do futebol. Seu talento rapidamente o levou ao estrelato, e aos 19 anos, ele já havia conquistado o maior título possível no futebol: a Copa do Mundo em 2018. Com velocidade, habilidade e uma visão de jogo impressionante, Mbappé se tornou um símbolo da nova geração francesa. A escolha pela França foi recompensada com títulos, incluindo a Copa do Mundo, a Liga das Nações da UEFA e uma chuteira de ouro. No entanto, fica o questionamento: como teria sido sua carreira se tivesse optado por defender Camarões ou Argélia? Sua decisão foi pragmática, e a França acabou sendo o palco perfeito para seu talento brilhar globalmente. Lionel Messi, por outro lado, enfrentou uma escolha menos pragmática e muito mais emocional. No início dos anos 2000, Messi já mostrava ao mundo o imenso talento que possuía, chamando a atenção não só do Barcelona, mas também das seleções de Espanha e Argentina. Naquela época, a Espanha estava moldando a equipe que dominaria o futebol mundial nos anos seguintes, vencendo 2 Eurocopas,
2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010. Messi, se tivesse aceitado o convite para jogar pela Espanha, poderia ter feito parte desse time histórico. No entanto, para Messi jogar pela Argentina não foi uma questão de lógica ou estratégia, mas de lealdade e amor ao seu país natal. Escolher a Argentina foi uma decisão óbvia, afirmou ele. Mesmo assim, muitos se perguntam o que teria sido da história do futebol se Messi tivesse ajudado a Espanha a conquistar ainda mais glórias, congelando de vez a eterna comparação com Cristiano Ronaldo. Pepe, defensor que se tornou sinônimo de intensidade e força, também passou por uma jornada de escolhas complicadas. Nascido no Brasil, ele se mudou para Portugal ainda jovem, aos 18 anos, e se apaixonou pelo país. Após iniciar sua carreira em Portugal, Pepe aceitou a oferta de se naturalizar e representar a seleção portuguesa. Ao longo dos anos, ele se tornou um dos principais pilares da defesa lusitana, conquistando a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações da UEFA. No entanto, sua escolha de deixar o Brasil em prol de Portugal sempre levantou debates sobre questões de identidade no futebol. Ao contrário de muitos jogadores que mudam de nacionalidade por questões puramente profissionais, Pepe deixou claro que foi o amor por Portugal que o motivou a defender as cores do país. Diego Costa, por sua vez, protagonizou uma das decisões mais polêmicas e controversas da história do futebol internacional. Nascido no Brasil, Costa começou sua carreira jogando em clubes brasileiros, mas foi na Europa, especialmente no Atlético de Madrid, que ele explodiu como atacante. Em 2013, após ter sido convocado para amistosos pela seleção brasileira, Costa surpreendeu o mundo ao anunciar que desejava se naturalizar espanhol e jogar pela seleção da Espanha. O Brasil, que estava à procura de um centroavante para a Copa do Mundo de 2014, ficou indignado com sua decisão. O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari o acusou de traição e Costa foi vaiado durante todos os jogos que disputou pela Espanha na Copa, realizada em território brasileiro. A pressão sobre ele foi imensa, com relatos de ameaças de morte vindas de brasileiros furiosos. Embora sua escolha tenha gerado polêmica, ela refletia a realidade de um jogador que, em suas palavras, se sentia mais em casa na Espanha, onde construiu sua carreira. Alphonso Davies teve uma história de vida marcada por adversidades que transcendem o futebol. Nascido em um campo de refugiados em Gana, filho de pais liberianos que fugiram da guerra civil, Davies enfrentou dificuldades extremas desde muito jovem. Sua família migrou para o Canadá em busca de uma vida melhor, e foi lá que ele encontrou uma nova pátria e a oportunidade de desenvolver seu talento no futebol. Davies rapidamente se destacou e, aos 16 anos, fez sua estreia pela seleção canadense, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa do Canadá. Sua decisão de representar o país que deu à sua família uma nova vida foi cheia de significado. Embora Gana tenha tentado contactá-lo após ele assinar com o Bayern de Munique, para Davies, o Canadá sempre seria sua casa e o lugar ao qual ele se sentia mais conectado. A trajetória de Davies, de refugiado a capitão da seleção canadense, é um testemunho do poder transformador do futebol e da resiliência pessoal. Esses jogadores, cada um com sua história única, exemplificam como o futebol pode ser muito mais do que um simples esporte. Para muitos, a decisão de qual país representar é uma questão de lealdade, identidade e, às vezes, sobrevivência. O que une todos esses casos, no entanto, é o impacto profundo que suas escolhas tiveram não apenas em suas próprias carreiras, mas no futebol mundial como um todo. Se você é apaixonado por futebol e quer ficar por dentro das histórias mais incríveis, jogadas de tirar o fôlego e tudo o que acontece no mundo da bola, inscreva-se agora no nosso canal. Não perca os vídeos com análises, curiosidades e momentos que fazem a diferença nos gramados ao redor do mundo. Ative o sininho para receber as notificações e faça parte dessa comunidade de fãs de futebol. Um grande abraço e até breve!